Aleluia. Queridos, eu tenho algo de Deus para as nossas vidas. Estamos nessa série Desatando o Impossível. E eu meditando essa semana, e o Pai do céu, nosso Pai Celestial, Ele tem falado muito no meu coração. E eu quero ler com vocês um texto que está lá na Epístola de Judas, antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia. Você que está com sua Bíblia, abre o livro, a Epístola de Judas. Vamos ler esse texto que nos dá uma tremenda direção, tremenda revelação do nosso Pai Celestial para a nossa vida. Judas, a partir do verso 3, o apóstolo diz: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Verso 20: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti e clamamos que o Senhor fala conosco nessa noite, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra à nossa vida, ativando o nosso espírito, transformando a nossa mentalidade, e que o Teu povo, a Tua igreja reunida aqui nesse lugar e que está assistindo nessa transmissão, possa ser abençoada, tocada pelo Teu Espírito Santo, fortalecida, edificada, e possa viver o sobrenatural do Senhor, possa acessar o impossível, porque Tu és o Deus do impossível, não há impossível para Ti. Abençoe todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, ó Pai, e que a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor e a Tua bondade possa alcançá-los, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa epístola de Judas não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Na Bíblia temos alguns Judas. Tinham dois Judas que eram discípulos, o Tadeu e o Iscariotes. Mas este Judas aqui, como o texto diz no início do verso 1, era Judas, irmão de Tiago. Alguns teólogos dizem que esse Judas, ele era o irmão de Jesus. E o interessante é que ele vai escrever a epístola destinada aos santos, à igreja, alguém que ele ministrava, e ele começa dizendo: olha, eu queria falar a vocês da nossa salvação comum. Eu queria falar de vocês da salvação da vida eterna, de Jesus e tal. Mas ele fala: eu fui compungido, eu fui direcionado a falar a vocês, a batalharem pela fé. Ele que queria falar de coisas espirituais, de salvação e tal, ele falou: olha, eu fui direcionado pelo Espírito a falar para vocês pela fé. E no verso 20, como nós lemos, ele fala: olha, edifique-se na vossa fé santíssima. A fé é algo santo, orando no Espírito Santo. E ele nos alerta diante de toda a sua epístola a realmente batalharmos pela fé, a vigiarmos. Ele fala em toda a epístola de anjos que foram feitos anjos de Deus no céu e que se rebelaram, que saíram do seu estado natural e caíram. E hoje são esses espíritos malignos que vêm atormentando as pessoas. E fala também da igreja de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, da aliança da promessa, que não guardou a aliança, a comunhão, e pereceu no deserto. Muitos morreram, sofreram grandes males e maldições, porque abandonaram a aliança. E a palavra aqui nesse texto fala que nós devemos realmente batalhar e manter e lutar a nossa fé, porque se nós perdermos a nossa fé, nós vamos perder a nossa comunhão com Deus. Se nós perdermos a nossa fé, nós vamos ser desligados, desconectados com Deus. A fé é o que nos mantém com Deus. A fé é que nos dá vitória. É como diz aquela canção: acredite, é hora de vencer. Quantos conhecem, Jamile? Campeão, vencedor, Deus dá asa.
A nossa vitória está em ter uma vida de fé. Amém? E nós vemos isso em toda a Escritura. Abraão, o pai da fé. Nós vemos também em Hebreus 11, que chamamos da galeria dos heróis da fé. E a Bíblia toda fala sobre fé, mas não uma fé humana, mas uma fé bíblica, uma fé sobrenatural. E o que eu quero ministrar em nossas vidas hoje é sobre o tema: a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. A fé bíblica, ou a fé para o impossível. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé bíblica, a fé sobrenatural, é ter uma certeza, uma convicção de algo, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que pareça impossível, tudo porque temos fé que o nosso Deus realizará. Eu conversando com o nosso querido bispo Daniel, ele falou uma vez para mim: olha, fé é mover-se por uma convicção espiritual. Eu falei: uau, que revelação, bispo. Sabe por quê, querido? Fé não é você se mover conforme a tua mente, o teu sentimento, as tuas emoções. Fé é você ter uma convicção dentro de você, no teu espírito, na tua essência de homem interior. Porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. E quando você se move por uma convicção espiritual, quando você se move pelo seu espírito, que confia no Espírito de Deus, aí sim você se move em fé. Por mais que a tua mente às vezes duvida, mas você age com fé, porque a fé não é mental, a fé não é emocional, a fé é algo espiritual. Amém? E nós precisamos realmente a cada dia a viver essa fé. Mas a fé, ela não é algo passivo. A fé, ela é algo que exige de nós um posicionamento. Em toda a palavra de Deus, vemos pessoas que alcançaram e realizaram coisas grandiosas porque exerceram a sua fé no Senhor. Foi assim com Abraão, Moisés, Davi, Ana, Débora, Esther, José, Noé, Pedro, Paulo e muitos outros que realizaram coisas grandes e magníficas, sobrenaturais, e acessaram o impossível porque exerceram a sua fé no Senhor. A sua confiança, porque ter fé é confiar em Deus. Ter fé é confiar em nosso Deus. Quando nós exercemos nossa fé, nós vivemos essa vida sobrenatural. Porque quando nós exercemos fé, tudo se torna possível. Tudo é possível ao que crê. Porque nós cremos em Deus, tudo é possível. Sabe por quê? Porque nada é impossível para Deus. Uma vez eu conversando com a mãe do nosso cooperador Renato, a cooperadora Vera Lousada, ela falou algo para mim. Olha, sabe por que tudo é possível que crer? Porque nada é impossível para Deus. E porque nada é impossível para Deus, se você crer, tudo é possível. Amém? Por o nosso Deus não é impossível. E se você crer, tudo vai ser possível para você. Não haverá impossível na vida sua se você crer. Aleluia. E pode parecer algo simples na nossa vida. Às vezes eu chegar a falar sobre fé, talvez você já ouviu várias mensagens de fé e talvez até cansou. Mas algo que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Nós precisamos batalhar pela fé, nós precisamos investir na nossa fé, nós precisamos proteger na nossa fé, porque a fé é algo importante na vida dos filhos de Deus, a fé é algo importante na vida dos cristãos. E eu quero dizer para você que está aqui nesse estacionamento, e você que está assistindo essa transmissão, lute, batalhe, zele a tua fé, porque é algo precioso. Sem a tua fé você não encontra Deus. E eu quero falar essa noite sobre a importância da fé. Por que a fé é algo tão importante? É algo que Deus ama, é algo que a Bíblia fala tanto. Primeiro,
Porque Deus nos recebe exclusivamente pela fé. Deus nos recebe exclusivamente pela fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador do que os buscam. Se você não tem fé, não pode agradar a Deus. Porque a fé gera confiança. Confiança produz obediência. E obediência, aceitação e aprovação de Deus em sua vida. Escute. Deus te ama de maneira incondicional e ponto final. Se você é certo, se você é errado, obediente, desobediente, Deus te ama e ponto final. Deus ama a minha vida da mesma maneira que Ele ama uma pessoa que nem crê nele. Porque o amor de Deus é incondicional. Mas a aprovação e a aceitação de Deus é condicional. Deus nos aceita por meio da fé. Não tem como agradar a Deus a não ser pela fé. Se você tem fé, você agrada e você tem acesso a Deus. Porque, querido, como que eu vou andar com Deus se eu não creio que Ele é Deus? E que Ele é o único? É o único. Buda não existe, Alá não existe. Não existe Zeus, Diana, não existe nada de outros deuses. O único Deus é Yahvé, o Senhor da Bíblia que criou o céu, a terra, o universo e tudo que nele há. Ele é o único Deus verdadeiro, o eu sou. Antes dele não há outro e nem depois haverá. Tudo existe porque Ele criou. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se você quer se tornar um filho, se você quer ser aceito por esse Deus, tem que ter fé nele, tem que acreditar nele, porque Ele nos recebe pela fé. Sem fé, não agradamos Deus. Quer agradar a Deus, querido? Exerça a tua fé, coloque a fé em prática, mova-se pela fé e viva pela fé em Deus, que você vai estar agradando o nosso Pai Celestial. E eu decreto em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de incredulidade e de dúvida saia da tua mente, do teu coração agora, em nome de Jesus. Eu decreto, espírito de dúvida, de incredulidade, vai por terra. Eu declaro sobre as vossas vidas o maior nível de comunhão, de confiança no Deus de Israel, no único Deus verdadeiro, em o nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Por que a fé sobrenatural ela é importante? Segundo, porque a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. Romanos 10, verso 9. Se tu confessares com a tua boca, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queridos, não há salvação sem fé, não há vida eterna sem fé, não há céu sem fé. O que nos dá direito a entrarmos no céu, a sermos salvos, a termos a vida eterna, é termos fé em Deus e seu Filho Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele é o acesso, Ele é a porta ao céu. Tem até a piadinha, Jesus é a porta, o resto é parede. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente vamos entrar ao céu e ter a salvação, a vida eterna, por meio da fé em Deus e seu Filho Jesus Cristo. E eu quero dar um alerta. Tem muita gente, até homens e mulheres de Deus bons aí nas redes sociais, que às vezes não buscam na palavra e acabam pregando abobrinha. Tem muita gente pregando que filho uma vez, filho para sempre. Mentira do diabo. Eu só sou filho de Deus quando eu cumpro o que está em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu só sou filho de Deus enquanto eu tenho fé em comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Se eu abandono a minha fé, se eu abandono a comunhão com Deus, eu perco o Espírito e perco o poder que me
torna filho. Isso é sério. Então nós precisamos vigiar para não cairmos em doutrinas falsas. Se você entregou a tua vida a Jesus e fez dele o seu Senhor, o seu dono, e tem uma aliança, você é filho de Deus. Mas se você abandonar, você perde o Espírito que te dá o poder de ser filho. Deus olha para você e vê a marca dele, do Espírito Santo, o sangue que te cobre. Ele olha, é meu filho. Se ele olha para você e não vê a marca, não tem como ser filho. Porque ser filho de Deus é um poder que nós recebemos do alto. Você pode ler o Evangelho de João no capítulo 1, principalmente no verso 12. Somente quem o recebe se torna seu filho. Somente quem tem uma aliança com Deus. Eu sou filho do apóstolo Marcos porque eu tenho uma aliança com ele. Amém? Quem é filho do nosso paizão, apóstolo Marcos? Quem é que tem aliança aí? Glória a Deus. Nós temos aliança, somos filhos, estamos debaixo da cobertura de paternidade, do envio, de direcionamento. Por isso cumprimos aquele que Ele nos dirige, nos direciona. E se eu sou filho de Deus, eu faço o que o meu Pai quer. E a Bíblia diz que só é filho, ser filho de Deus é algo que nós recebemos do Pai, é uma transformação, é algo poderoso, como diz João 12. Então, querido, permaneça com Deus, porque a salvação vem pela fé. Se você não tem fé, não tem um posicionamento de filho, você perde esse selo do Espírito do Eterno, que te faz ter acesso ao Pai, a sua salvação e o seu céu. O céu é o teu lugar. Por isso, tenha fé em Deus, porque Ele te recebe como filho. E Ele tem algo grandioso e precioso para a sua vida. E em nome de Jesus, eu quero anular sobre a tua vida toda cegueira no teu entendimento. Agora, toda tampão, tudo aquilo que o inimigo colocou para te roubar a revelação do Senhor, cesse agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida discernimento espiritual, para que você receba revelação do Pai, viva em fé e viva como filho de Deus, firme na tua salvação, entendendo que o teu lugar é com Deus no céu, e permanece inabalável até o fim, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque a fé sobrenatural é importante. Terceiro, porque a fé libera milagres. A fé libera milagres. Você não entendeu? Era para estar buzinando. A fé libera milagres. E a fé desata o sobrenatural e o impossível de Deus na tua vida. Mateus 8,3 diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O servo do centurião foi curado porque ele exerceu a fé. Há um ditado cristão que diz que a fé é a semente para o milagre. De fato é. Em toda a Bíblia vemos milagres e coisas impossíveis só aconteceram mediante uma atitude de fé. A fé libera o milagre. A fé libera o impossível. Deus falou para Abraão, um cara de 75 anos, estéril: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. De ti eu farei uma grande nação. Gente, 3.500 anos atrás, um cara morando lá em Padã Aram saiu para a terra do Canaã, rodou um bocado de quilômetro com a mulher estéril, nem sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Ele creu e foi o pai da fé, o pai da nação de Israel, e o pai de todos aqueles que têm fé, porque a Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé, e todos nós somos filhos de Abraão. Um homem acreditou e saiu no meio do deserto, com a terra que ele nem sabia onde era. Ele exerceu a fé. Temos outro, Moisés, na beira do Mar Vermelho, e o Senhor: toca lá. Moisés tocou lá o cajado e o mar se abriu. Exerceu a fé. E se nós exercermos a nossa fé,
nós vamos desatar o milagre impossível de Deus em nossa vida. Precisa de cura? Exerça a tua fé. Isaías 53 diz: Ele já levou sobre si as minhas dores e enfermidade. O castigo que nos traz estava sobre Ele. Nós o reputávamos feridos, oprimidos, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ainda que tenha com Covid na UTI, recebe a tua cura pela fé. Deus cura tudo. Deus cura Covid-19, Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus cura diabetes, hipertensão, Deus cura dor de cabeça, artrite, artrose, tudo que é doença. Exerça a fé. Está passando por uma dificuldade familiar, financeira, ore, clame e exerça a tua fé, porque a tua fé é a semente para o milagre. O interessante é que a Bíblia fala um texto, eu me esqueci a referência. Ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte, erga-te e lança. Ele não falou que a fé ia lançar o monte no mar. Ele falou: se você tiver fé, diga ao monte. A fé, ela exige uma ação da nossa parte. A fé, ela exige um posicionamento. Tem fé? Então diga ao monte. Tem um problema que está te atormentando, esse problema é um monte. Diga: em nome de Jesus, cai fora da minha vida. Se seu filho está te dando um problema com drogas e com qualquer outra coisa, comece a profetizar: aqui nessa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Sua esposa está desalinhada, profetiza. Seu marido aí se afastou, está perdendo a fé, comece a profetizar bênção, porque o nosso Deus realiza o milagre. Mas a nossa fé, ela tem que ter uma ação, um posicionamento. O impossível que você precisa só vai acontecer quando você crer de tal forma a se posicionar, porque a fé vem com atitudes. Ela não é algo passível, eu creio e pronto. Ela é algo que exige o nosso posicionamento. Como Abraão saiu da terra, Josué deu volta em Jericó, a mulher do fluxo de sangue saiu no meio da multidão só para tocar Jesus, porque creu. O centurião chegou a Jesus: não vem na minha casa não, só dá uma ordem aí que eu sei que o meu servo vai ser curado. Bartimeu lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, querida, grita, clame, exerça, profetize, se mova, faça algo, mas exerça a tua fé. O impossível que você precisa está no exercício da tua fé. Vou repetir. O impossível que você precisa está no exercício da sua fé. Quando você coloca as suas fé em prática, o impossível acontece. O impossível é desatado. Todas as pessoas na Bíblia e até hoje acontecem, vivem milagres impossíveis e realizações pelo exercício da fé. Portanto, querido, eu quero te dar boas novas. Não temas, não desanime. Você tem um Deus que é Pai e que te ama, e Ele quer abençoar. Deus ama a prosperidade do teu servo. Na Bíblia dizem, eu nunca contei, mas dizem que tem mais de 7.000 promessas para a gente, porque o nosso Deus nos ama, Ele deseja o melhor. E Isaías capítulo 1, verso 19, está escrito: se vocês quiserem e estiverem dispostos a me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. O nosso Pai Celestial te ama. Ele tem bênçãos, Ele tem promessas, Ele tem milagres para a tua vida. Apenas creia, se mova em fé, e você vai ver o impossível e os milagres acontecendo na tua vida, em qualquer área. Porque, querido, não tem esse negócio de que é muito difícil, é impossível. Para Deus não existe a palavra impossível. Não tem no dicionário de Deus, se é que Ele tem um, não tem essa palavra impossível, porque Ele pode tudo. Ele criou o universo do nada.
Não havia tempo, espaço, dimensão. O mundo não veio do Big Bang, o mundo veio de Deus. Ele é o autor da vida e o criador de todo o universo. No princípio, criou Deus o universo e a terra, os céus e a terra. Aleluia! Portanto, querida, exerça a fé. Tenha uma atitude de fé. Você quer algo, precisa de algo, creia e se mova. Ora, peça instrução de Deus, peça direção da tua cobertura dos teus líderes, pais espirituais, confirmação do Espírito de Deus, e vai em fé que vai dar certo, porque você tem um Pai que te ama e quer o melhor. Amém? Por que a fé é importante? Porque precisamos de fé sobrenatural. Quarto, porque a fé, ela impressiona a Deus. Isso é lindo, gente. Sabe? Quando temos atitude de fé, nós entendemos que fé é confiar em Deus. Exercer fé é exercer confiança no nosso Deus. E quando nós confiamos em Deus, o Pai se alegra. Porque o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele ama pessoas de fé, Ele admira pessoas de fé. Nós vemos na Bíblia vários relatos que Jesus admirou. Olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 7, no verso 9. Lucas 7, 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Olha o que diz: admirou-se Jesus dele. Jesus ficou admirado, impressionado com a fé de um homem. Sabe, queridos, Deus, Ele não se admira e não se impressiona com os teus dons. Não se impressiona se você toca bem, se você canta bem, se você prega bem. Deus, Ele não admira se você é uma pessoa feliz, de sucesso ou bem sucedido. Deus, Ele não se admira com a tua conta bancária ou quanto você é abençoado. O que faz Deus admirar e falar, olhar para você com um olhar de admiração, de apreciação, é quando Ele vê em você uma atitude de fé. É ter fé, confiança nele, porque ter fé é confiar em Deus. E o nosso Pai ama quando confia nele. Ele sente feliz, poxa, meu filho confia em mim, ele acredita, ele sabe que eu pedi para ele é loucura, mas ele acredita em mim, eu vou abençoar, eu vou mudar a sorte dele. Quando nós temos fé, querido, Deus faz grandes coisas, grandes milagres. Amém? Porque a fé expressa a nossa confiança no Senhor. E em nome de Jesus, que você cada dia possa conhecer o Senhor, possa confiar nele, e que a tua fé possa crescer mais e mais pela revelação da palavra de Deus na tua vida. Amém? Por que a fé é importante? Quinto, porque a fé nos protege. Olha que lindo isso. Efésios 6,16. Efésios capítulo 6, verso 16, um texto muito conhecido, diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Se o inimigo vir contra a tua vida, a tua fé te protegerá. A fé é um escudo que nos blinda da seta do diabo. A fé nos protege das inconstâncias da nossa alma. A fé blinda as nossas emoções e sentimentos. Se você é instável nas tuas emoções e sentimentos, começa a nutrir a tua fé, que isso vai mudar, querido. Porque inconstância emocional
Está faltando uma vitamina chamada fé na tua vida. Porque quem confia, quem tem fé em Deus, pode passar por aflições, angústias, tribulações, perseguições, mas ele não será abalado, não será destruído. Não vai. O barco pode balançar de um lado para o outro, mas não afunda. Eu fico admirando o tamanho de fé de Paulo e Silas. Se eu não me engano, era Paulo e Silas. Eles levaram daquela chicotada, se eu não me engano, foi até que Jesus levou. O chicote romano. Não sei se foi as 39, mas levou uma chicotada daquela que as costas dele ficou carne viva. Agora pensa. Você levou uma chicotada, um chicote cheio de osso, sua carne fica pele viva, e você é preso com as mãos e os pés numa gruta, numa prisão, numa caverna, e a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. O que é isso, querido? Todo dolorido, preso no escuro, cantando e orando a Deus. Nem sei, eu queria saber que música que eles estavam cantando. Queria espiar lá no céu, perguntar: ei, Paulo, que música foi aquela que você cantou? Talvez foi: então minha alma canta a ti, Senhor. Não sei. Mas eu só sei que eles estavam orando e cantando a Deus. Porque eles tinham fé. Eles sabiam que Deus estava ali com ele. Eles sabiam das palavras de Jesus, que bem-aventurado aqueles que sofrerem perseguição por causa da justiça. E eles oravam, e eles cantavam de tamanha intensidade, com tamanha fé, e a glória de Deus foi tamanha naquele lugar, que veio um negócio ali, tremeu tudo, um terremoto, abriu as prisões, as cadeias, eles ficaram até livres. Se quisesse tinha até fugido, mas o cara tinha uma fé tão grande que viu que o guarda se matar. Ei, não se mata não, estamos todo mundo aqui. Ainda pregou para o guarda, ganhou a família dele e foi tratado, ainda voltou na prisão. Só vou sair daqui quando quem me botou me tirar. Sou cidadão romano, ainda fez ostentação, Paulo. Por quê? Porque ele tinha fé, querido. Ele tinha fé. E a fé dele protegeu a sua vida emocional, a sua vida sentimental. Manteve ele confiando. Ele sabia que ainda que estava ali, todo dolorido, preso naquela prisão, ele sabia que o Pai do céu estava ali olhando por ele. Ele sabia que havia um propósito especial. E que Deus era poderoso para liberar e desatar o impossível na vida dele. E foi o que aconteceu. E ele partiu desse mundo no dia que Deus queria que ele partisse. Tinha outro apóstolo preso, Pedro, preso numa prisão, até cena de filme. Veio um anjo lá, tirou ele, passou esses cordas, largou ele no meio da rua e desapareceu. Aí que ele foi cair a ficha que ele estava solto. Tranquilo. Porque ele tinha fé. Imagina Jesus, é o exemplo de fé maior. Eu falo que ele estava num barco dormindo e uma tempestade veio, que o barquinho estava quase afundando e ele dormindo. Gente, quem é que dorme numa tempestade? Quem dorme? Às vezes a gente está dormindo, quando dá aquele trovão que treme a janela, a gente já acorda, já fica orando: Senhor Jesus. Jesus dormindo porque ele tinha muita confiança em Deus. Ter fé é confiar em Deus. E sabe, querido, nós precisamos a cada dia nutrir a nossa fé, porque o inimigo ele ataca a nossa vida de diversas formas, mas uma das maneiras que ele mais ataca é na nossa mente, é na nossa alma, emoções e sentimento. E quando nós nutrimos a nossa fé, alimentamos a nossa fé, fortalecemos a nossa fé, ainda que a nossa alma seja agitada pelas tempestades da vida, nós permaneceremos inabaláveis no nosso Deus. Porque a fé, ela nos protege. Ainda que o inferno venha jogando seta na tua vida, a fé vai te proteger. Como diz a língua do crente, ainda que o diabo venha para te retalhar, ele vai parar no escudo da fé que te protege. Não vai ser abalado. Porque a nossa fé nos protege. E nós precisamos firmar na fé, alimentar da fé, nutrir a nossa fé, querido.
Se nós, na nossa vida, temos algumas dúvidas no nosso coração, é porque está faltando essa vitamina da fé em nossa vida. E nós precisamos alimentar mais de fé, para que nós não sejamos inconstantes. Porque a inconstância é uma falta de fé, porque fé também é confiar em Deus. Se eu confio em Deus, como a palavra mesmo, Paulo diz, eu posso ser atribulado, perplexo, mas eu não serei destruído, não ficarei largado. Romanos 8, leia Romanos 8 na sua casa, principalmente ali depois do verso 26, 30. Pode acontecer várias tribulações, o próprio Jesus fala, olha, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vos dou as chaves do reino. O que ligares na terra será sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o poder. Então exerça a tua fé, querido. Profetiza, declare, se mova. Ainda que a tua mente duvida, exerça a tua fé, mesmo a tua mente duvidando. Porque a nossa mente às vezes quer nos distanciar. É uma guerra, como diz Gálatas, Paulo aos Gálatas. Carne versus espírito. Mas nós não somos movidos por mente, emoções e sentimento. Nós movemos pela nossa fé. O nosso papai. Amém? E por último, por que a fé é importante? Por que precisamos ter a fé sobrenatural? A fé bíblica? A fé para o impossível? Porque, anote, a prática da fé nos leva a vencer o mundo. A prática da fé nos leva a vencer o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Olha o que está escrito. 1 João 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus, os filhos de Deus nascem de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quando nos movemos em fé, nós vencemos todo o sistema do mundo que vem para nos oprimir, limitar e paralisar. A fé nos dá uma visão superior, uma mentalidade transformada e vencemos todas as guerras naturais, espirituais. A fé nos leva a vencer as cobiças, os maus desejos, os impulsos, as tentações, os pecados. A prática da fé nos faz acessar o impossível. A prática da fé nos conduz a uma vida vitoriosa. Se tem algo te limitando, a fé vai te levar a vencer esses limites. Se tem algo te oprimindo no mundo, a fé vai te levar a vencer essa opressão. Se tem algo te paralisando, a fé vai te levar a vencer aquilo que te paralisa. Se os desejos do mundo estão te sufocando, a fascinação pela riqueza, pelas coisas dessa vida, o exercício da tua fé vai ajustar os seus olhos ao foco correto. Como Paulo diz, se não me engano, em Colossenses, se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Colossenses 3, ele diz, olha, pensai nas coisas que são do alto, e não das que são da terra. Pensai nas coisas onde são do alto, onde Cristo vive e está sentado. Porque as coisas celestiais é o que importa. Esse mundo aqui é passageiro. Sim, Deus tem bênção, vitória, quer que você reine em vida, mas nós temos que lembrar, querido, que o nosso lugar é o céu. Há uma eternidade nos aguardando. Há uma eternidade aguardando aqueles que têm fé no Senhor nosso Deus. Um lugar sem dor, sem doença, sem sofrimento, sem angústia, sem briga, sem picuinha, sem mimimi. Meu Deus, que lugar maravilhoso.
E você vai para lá. Apenas guarde a tua fé, para que você não perca isso de precioso. Então, querido, a fé é algo importante. Eu quero alertar. Eu sei que talvez essa palavra não é nenhuma novidade para a tua vida, mas o Espírito colocou muito forte no meu coração, para nós trazermos um alerta à igreja, à noiva de Jesus. Mantenham viva a fé de vocês. Guardem a fé, proteja com todas as forças, com tudo que você tenha fé, porque a nossa fé nos conecta com Deus. A nossa fé é que vai trazer a salvação. A nossa fé é que vai desatar os milagres. A nossa fé é que vai nos blindar de todo o mal. E a nossa fé é que vai a vitória, que vai nos levar a vencer o mundo. Esse sistema que vem para nos oprimir, limitar e paralisar. Amém? Glória a Deus. Você que está aí assistindo essa transmissão, guarde a tua fé. Sabe? A fé é algo importante. Mas como que eu recebo fé? Eu li em toda a Bíblia, e só há uma maneira. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10. Se eu fosse você, eu gravava na tua Bíblia, sublinhava no teu celular, para que você não esqueça a maneira de nós recebermos fé. Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, é a revelação da palavra de Deus que produz fé em nosso interior. É a palavra de Deus que gera fé em nossa vida. Quando ouvimos uma mensagem, uma ministração como esta nessa noite, quando ouvimos um áudio, uma canção que fala da palavra, quando nós lemos e meditamos a Bíblia no nosso lugar secreto, na nossa alma, ou mesmo quando nós estamos ouvindo o áudio da Bíblia, mesmo que seja andando dentro de um ônibus, quando você ouve a palavra e recebe a revelação, aquilo produz, gera fé no teu coração, no teu interior, na tua vida. Então, queridos, nós precisamos diariamente nutrir a nossa fé pela revelação da palavra de Deus. Por isso, participe das reuniões. Não pode vir, liga a transmissão, porque é ouvindo que a fé vai sendo gerada na tua vida. Portanto, tenha o hábito de estudar as Escrituras Sagradas todos os dias. Medite. Estude, medite nos livros ali que estão no desafio apostólico, mas vá além, estude, medite na palavra, estude como se fosse um livro de faculdade, porque a revelação da palavra que vai produzir essa fé na tua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ela vai ativar a tua vida espiritual. Você foi alcançado e hoje é um cristão, filho de Deus, porque um dia ouviu a palavra que ativou o teu espírito e te tornou um filho. Porque você ouviu, e nós precisamos todos os dias ouvir a palavra. Estamos desanimados, vamos ler a Bíblia e a palavra vai nos animar. O porquê Jesus falou em João 15, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, querido, quando nós meditamos na palavra, nós recebemos fé e a nossa alma é até limpa. Se você está triste, deprimido, começa a ler a Bíblia para tu ver se essa tristeza não vai sair da tua vida. Porque a Bíblia traz esperança, a Bíblia traz inspiração, a Bíblia traz gozo, uma alegria eterna. Nós vemos grandes histórias, grandes promessas, vitórias, coisas que pareciam impossíveis. Vimos um menino que foi para a cadeia porque não quis pegar a mulher do patrão, se tornar primeiro-ministro do Egito, o governador do Egito, porque foi fiel a Deus. Então não importa o quanto sermos injustiçados, o nosso Deus é o Deus que honra e que é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia traz inspiração, é por isso que nós precisamos. 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos.
nós precisamos nos mover pela fé. Chega de mover por, eu acho, eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Lê a Bíblia sem sentir vontade, querido. Não estou sentindo vontade de ir para Drive Church. Vá assim mesmo. Se você pode ir, vá. Não pode, liga a transmissão e assista, participa. Mas nutra a tua fé, alimenta a tua fé. Porque sem fé é impossível viver uma vida de comunhão com Deus. Sem fé é impossível desfrutar os milagres. Sem fé é impossível que o teu impossível seja desatado. Então, alimente a tua fé. Fortaleça a tua fé. E proteja a tua fé. Porque a fé é que vai te proteger, te blindar, te guardar e te levar a viver coisas maravilhosas em nosso Deus. E em nome de Jesus Cristo, eu decreto sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu decreto no nome de Jesus Cristo por cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Cai por terra agora toda procrastinação, toda preguiça do inimigo, toda resistência em orar, em meditar na palavra, cai por terra agora. Todo sono na hora de ler a Bíblia, cai por terra agora. Eu declaro sobre a tua vida um amor pela palavra de Deus, uma paixão pela palavra de Deus, um espírito de clamor e de intercessão. Alcance a tua vida agora, no nome de Jesus. Que você a cada dia cresça na revelação da palavra, na revelação das Escrituras, numa vida de comunhão e intimidade com o Pai, mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Que você a cada dia exerça a tua fé para que ela aumente em nome de Jesus. Porque o exercício da fé faz ela ser multiplicada. Você quer a tua fé? Se você quer fé, alimenta da palavra. Você quer que ela cresça? Exerça a tua fé. Quanto mais você pratica a fé, mais ela vai crescer, mais ela vai ficar forte, e mais você vai viver uma vida sobrenatural. Nada poderá te deter, nada poderá te paralisar, porque você é um campeão de Deus. Você nasceu para vencer, para conquistar o impossível de Deus. Os milagres de Deus é para você. Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável para você. Deus tem uma vida em abundância para você. Ele te ama tanto, tanto. A Bíblia diz, tem um versículo na Antiga Aliança, não me lembro agora a referência, que diz: com amor eterno eu te amei. O Pai te ama, querido, com amor imensurável, incondicional. O amor de Deus para a tua vida é algo extraordinário. E eu quero trazer isso para a tua vida hoje. Exerça a tua fé. Invista tudo o que você puder na tua fé. Você precisa, compra uma Bíblia de estudo, compra livros que vão edificar e fortalecer a tua fé. Assista às transmissões que nós colocamos lá no YouTube, as ministrações dos nossos pais espirituais. Assista uma, tem ministrações lá que eu já vi 4, 5 vezes, porque são algo que fortalece a minha fé, que traz revelação. Entra lá o canal Centro Apostólico Manancial no YouTube, tem muitos vídeos edificantes, cheio de revelação da palavra que vai fortalecer a tua fé lá. E nós temos pais espirituais maravilhosos com palavras tremendas ali. Assista 1, 2, 3, pega um caderno, um bloco de nota, assista estudando, anotando. Depois reflita, faz como se você estivesse estudando para uma prova. Leia 1, 2, 3, faz bloco de nota, anota frase, posta nas tuas redes sociais para você não esquecer e para abençoar outros. Mas alimenta a tua fé, porque é grave, querido. Ter fé é confiar em Deus. Ter fé é viver uma vida no nível espiritual e não na mente, não na alma. Ter fé é viver o sobrenatural, porque a fé desata o impossível. A fé nos faz viver uma vida além do natural.
A fé é algo que nos faz acessar o profético, o sobrenatural de Deus. A fé nos faz ter comunhão com Deus. A fé é receber o poder de Deus. Porque Ele fala: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Tudo por meio da fé. O inimigo, ele tenta fazer de tudo para colocar dúvida e para deixar a tua fé instável. Mas eu desafio você que está aqui, que está nos assistindo: faça o que você puder, mas guarde, proteja a tua fé. Alimenta, nutra, fortalece. Porque é essa fé que vai te levar a viver coisas grandiosas, a desatar o profético de Deus, o sobrenatural, e viver coisas grandiosas. E se Jesus não voltar daqui 50, 100 anos, vai ter livros contando a história sua. Tem um livro chamado, se não me engano, Heróis da Fé, que conta história de cristãos que viveram ao longo dos tempos. Talvez os Heróis da Fé em 2100 vai ter a tua história lá. Amém? Glória a Deus, você crê? Portanto, querida, exerça a tua fé.